Como a energia chega em nossa casa? Através de 3 grandes etapas. A primeira, a geração de energia, a transmissão de energia e a distribuição dessa energia entre as casas, comércios e indústrias. A energia elétrica no Brasil, ela tem diversas fontes responsáveis pela produção. Hoje nós temos uma matriz predominantemente hidrelétrica, responsável pela produção de mais de 60% da energia elétrica consumida no Brasil. Temos também termoelétricas de biomassa, a gás, óleo diesel. Temos recentemente a fonte eólica, que vem crescendo bastante, hoje responsável por quase 10% da produção de energia. A fonte solar, que é ainda mais recente, hoje representa pouco mais de 1%. E temos também as usinas térmicas nucleares, que hoje representa pouco mais de 1% da produção de energia elétrica no país. A energia elétrica pode ser produzida usando geradores bem simples como este aqui, que transformam a energia cinética, que é a energia do movimento, em energia elétrica. Nesse tipo de gerador, conseguimos produzir energia elétrica girando um ímã dentro de uma bobina de fios. Mas para todo mundo ter acesso a esse recurso tão precioso que é a eletricidade, precisamos de geradores muito maiores, que conseguem produzir grandes quantidades de energia elétrica. Nas usinas hidroelétricas, os grandes geradores são movidos com a força da água, e assim, essa energia cinética é transformada em muita energia elétrica. Mas, para chegar até nós, essa energia elétrica tem que fazer uma longa jornada que começa quando ela sai do gerador e vai para a estação elevadora de voltagem. É preciso elevar a voltagem até 500 mil volts para que a eletricidade possa percorrer longas distâncias. Se essa elevação de voltagem não fosse feita, teríamos muitas perdas de energia pelo caminho, e isso não seria nada eficiente. A viagem da eletricidade continua pelas linhas de transmissão, mas antes de chegar até nós, a voltagem é rebaixada a 13.800 volts. Na última etapa da viagem, a energia elétrica chega ao transformador do poste e passa de 13.800 volts a 220 ou 380 para as indústrias e a 220 ou 110 volts para nossas casas. E toda essa energia produzida, ela chega às nossas casas, nossas residências, através de um robusto sistema de transmissão com mais de 150 mil quilômetros de extensão de linha de transmissão, e após passar pelo sistema de transmissão, existe o sistema de distribuição, que são os distribuidores de energia, que são os responsáveis por entregar a energia produzida até as nossas residências. Você já reparou como a energia elétrica é essencial na sua vida? A energia elétrica está presente no seu dia a dia, no seu computador, carrega o seu celular, aquece a água do seu banho, está nas escolas, nos hospitais. Para garantir que esse serviço essencial funcione com qualidade, é que existe a Agência Nacional de Energia Elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica, agência reguladora criada para regulamentar o setor de energia elétrica, a prestação do serviço de energia elétrica, ela foi criada pela Lei 9427 no final de 1996 e começou a funcionar efetivamente em 1997. Portanto, ela tem 21 anos de atuação. Tem o papel fundamental de regulamentar o setor elétrico, estabelecendo as tarifas de energia, de fiscalizar a prestação do serviço de energia elétrica, de fazer a mediação entre os agentes e também de outorgar os empreendimentos. A outorga ela é realizada por delegação do poder concedente estabelecido em lei. A ANEEL ela é uma agência independente, ela tem autonomia na sua atuação, nas suas deliberações, mas todas as suas ações são sujeitas ao controle externo, que é realizado pelo Tribunal de Contas da União, e todas as decisões da agência podem ser questionadas no judiciário, mas em termos administrativos, a ANEEL é a última instância de decisão. Então, dentre as competências da agência, tem principalmente a regulação dos serviços de energia elétrica, a fiscalização das concessionárias, permissionárias e autorizadas de distribuição, tem a mediação entre os agentes e também o estabelecimento de outorgas, as outorgas de geração, transmissão e distribuição de energia. A SEB é uma concessionária de distribuição de energia elétrica. O serviço de distribuição de energia elétrica é uma atribuição do governo federal e ele concede esse serviço, né, no Brasil inteiro. No Brasil nós temos 63 concessionárias de distribuição de energia elétrica
E aqui no Distrito Federal, a responsável por esse serviço é a SEB, Companhia Energética de Brasília, que tem uma subsidiária chamada SEB Distribuição para cuidar desse serviço de distribuição. Então, o papel da SEB aqui no Distrito Federal é distribuir energia que ela adquire das geradoras e para todos os consumidores do Distrito Federal, que hoje está em torno de 1.100.000 unidades consumidoras. O custo da energia é uma composição de diversos custos. Temos o custo da geração, que é o custo da energia em si, da energia produzida. Temos o custo da transmissão, que é o custo responsável por remunerar as longas redes de transmissão que fazem o elo entre a geração e a distribuição. Temos os custos de distribuição, que é o segmento responsável pela entrega final ao consumidor da energia. Temos os encargos setoriais, que hoje representam cerca de 10% nas tarifas de energia. O principal encargo é a conta de desenvolvimento energético, que é o responsável por custear as políticas públicas do setor, como a tarifa social, o Luz para Todos, os incentivos para as fontes alternativas, como eólica, solar, e diversas outras políticas públicas que estão incluídas no encargo. E além desses custos que compõem a tarifa, existem os tributos, que são calculados após a definição das tarifas pela agência. Tributos federais, temos o PIS e o COFINS, temos o ICMS, que é o principal tributo na conta de energia, que é um tributo estadual, e temos ainda a contribuição pela iluminação pública, que é uma contribuição municipal, dado que a atividade de iluminação pública é de competência estabelecida pela Constituição dos municípios. O custo da energia elétrica é composto por diversos segmentos. Quando a gente pega lá a nossa conta de energia elétrica, a gente pode ver que tanto a geração, transmissão quanto a distribuição estão ali segmentados. Quem faz a cobrança da energia junto aos consumidores é a distribuidora e repassa os demais custos para as outras concessionárias, tanto de geração, transmissão. Além disso, nós temos os impostos, encargos e alguns subsídios que existem na tarifa de energia elétrica, que a ANEEL regulamenta isso. Então, assim, só para efeito de exemplificação, a distribuidora ela só fica com 15% em média daquilo que é arrecadado na conta. O restante ela repassa para os demais setores que participam dessa cadeia da produção de energia elétrica até a distribuição e consumo final. Toda a tarifa de energia, os tributos, a remuneração de toda a cadeia do setor é recolhida pelas distribuidoras de energia nas faturas que são emitidas pelas distribuidoras para os consumidores finais. Dentro da composição da tarifa de energia, temos o custo da geração, como já expliquei, temos o custo da transmissão, que é a tarifa de uso do sistema de transmissão, que é a nossa chamada TUST, temos a tarifa de uso do sistema de distribuição. A TUST ela é responsável por remunerar toda a rede de transmissão, a TUSD ela é responsável por remunerar o sistema de distribuição. Todas as duas são definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Tem imposto sendo cobrado a mais na conta de luz que a gente paga e tem morador da região que já ganhou a causa na justiça. Responde aí, quando você recebe qualquer conta na sua casa, você costuma analisar as tarifas e impostos que são cobrados? Só vejo o valor e pago só. Como eu não entendo, eu moro sozinho, não entendo muito, então passa despercebido, eu pago e pronto. Pois é, ninguém vê, nem reclama e o dinheiro vai embora. Mas o prejuízo está saindo do seu bolso. Nas contas de luz, o governo está cobrando o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, de praticamente tudo, quando por lei só poderia cobrar do consumo. Na maioria das contas, existe uma cobrança excessiva. Ela corresponde à Tarifa Única de Serviço de Transmissão e Distribuição de Energia, a TUSD. Ela vem discriminada na conta e na hora de calcular o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviço, a tarifa entra no cálculo. O ICMS é um imposto de competência dos estados, cujo fato gerador é a circulação de mercadoria e prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações onerosas. O ICMS é um tributo estadual, ele é um tributo da espécie de impostos, né? Ele é um imposto. Essa sigla ICMS, é curioso a gente observar que ela diz respeito a vários impostos sob uma mesma sigla. Então a gente tem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços,
E o que se considera, né, essa circulação de mercadoria? Essa circulação de mercadoria pressupõe a existência de um comerciante, a não ser em casos específicos lá no ICMS importação, mas no ICMS mercantil, que a gente diz, nós dizemos que enseja o ICMS a realização de uma operação de circulação de mercadoria. Considerando que nem a Constituição Federal, nem o CTN traz previsão de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços na tarifa de uso do sistema de distribuição e tarifa de uso do sistema de transmissão, considera que essa exação ela é inconstitucional. Primeiro porque não existe uma previsão legal, e aí feriria o próprio princípio da legalidade tributária previsto na Constituição Federal, como afronta, inclusive, o próprio arquétipo constitucional para esse tributo, ou seja, para a própria hipótese de incidência que o legislador constituinte trouxe como base imponível desse imposto. A grande questão, me parece, em relação a haver menção expressa ou não sobre essas grandezas, me parece que isso não acarreta um problema de legalidade. O problema, me parece, não é fundamentalmente o de legalidade. O problema é de constitucionalidade mesmo. Se nós observarmos o texto constitucional, nós vamos verificar que o texto constitucional ele tem muitos enunciados relativos ao ICMS. E é claro que apesar de ter muitos enunciados, ele não menciona expressamente qual é a base de cálculo, por exemplo, do ICMS. Ele não vai falar qual é a base de cálculo do ICMS de forma expressa. Mas é importante que a gente consiga fazer uma diferenciação entre formulação normativa de um lado e norma de outro. É evidente que a partir do momento em que a gente tem o que eu vou chamar aqui de sistema do ICMS, composto por uma série de enunciados prescritivos específicos que dizem respeito ao ICMS, e se nós considerarmos ainda o sistema do ICMS como formado por todas as formulações normativas relativas ao ICMS, e ainda sobre as consequências dedutivas que provém daquelas formulações normativas, é evidente que o texto constitucional traz elementos suficientes para que eu consiga identificar que a base de cálculo do ICMS, o ICMS mercantil principalmente, é uma só. Qual? É o valor da operação. Se eu tenho como hipótese de incidência do ICMS o realizar a operação de circulação de mercadoria, me parece óbvio que a base de cálculo possível desse ICMS, prevista constitucionalmente, qual é? O valor da operação. A tarifa de uso do sistema de distribuição e a tarifa de uso do sistema de transmissão constituiria o fato gerador do ICMS? Ao meu ver, não. Por quê? Porque essas tarifas ela não se englobam no conceito de mercadoria e por essa razão ela não pode ser circulada. Ela não se enquadra, pois, no fato gerador deste imposto, isto é, do ICMS. Essas duas tarifas de uso dos sistemas de distribuição e do sistema de transmissão me parecem que não são, por não serem operações de circulação de mercadorias, não poderiam jamais integrar a base de cálculo do ICMS. Me parece aí que é possível falar, inclusive, num tributo, nessa parte específica de TUST, qualitativamente confiscatório, na medida em que é inconstitucional por inserir na base de cálculo do ICMS valores que não dizem respeito a operações de circulação de mercadoria. Analisando os argumentos que a jurisprudência tem trabalhado ultimamente, né, os mais recentes, eu considero legal a cobrança do ICMS sobre as tarifas de distribuição, tarifa de transmissão, inclusive tarifa de energia. É lógico que o assunto é bastante polêmico e aí a gente entra num conflito, né, entre uma jurisprudência que vinha de forma pacífica há bastante tempo, um assunto inclusive já sumulado. Acho que a análise mais profunda, feita com maior rigor técnico que eu digo, analisando mesmo a própria atividade de produção de energia elétrica, de distribuição, a parte comercial da coisa, eu acho que fazendo a análise mais profunda,
aquela corrente que é a mais atual, né, e que vem em sentido contrário ao que vinha sendo aplicado antes, que entende pela incidência desse ICMS sobre essas tarifas, por considerar que também faz parte do fato gerador, que tudo ali seria um produto, né? Também essas tarifas, essas fases da produção da energia elétrica, na verdade elas são meras fases distintas de um processo único, que é a produção de energia elétrica. Eu acho que os argumentos são um pouco melhor embasados, e apesar de ser bastante polêmico, mas ultimamente eu tendo a concordar mais com esse entendimento mais atual. Lembrando novamente que o consumidor teria esse prazo de 5 anos para promover a ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária com a repetição de indébito. Esse prazo tem como marco inicial a propositura ou a data da distribuição da ação. Imagine que o consumidor distribuiu a ação no mês de maio de 2019. Se você retroagir 5 anos, vai para maio de 2014. Ou seja, o consumidor tem o direito de pedir esses 5 anos retroativos. Lembrando que ele deve acumular na ação dele, esses valores devem vir corrigidos e com juros. O CTN prevê em seu parágrafo 1º que, não havendo legislação diversa, se aplica o juro de 1% ao mês. Havendo legislação diversa, se aplica a legislação vigente. No caso, por ser um tributo estadual, tem que olhar a legislação de cada estado para saber se dispõe sobre o índice de juros diferente. Quando o tributo é federal, se aplica a taxa Selic, isso já está pacificado. Mas por ser o ICMS, o imposto de competência dos estados, é importante analisar a legislação de cada estado no que tange a aplicação de juros. Tanto os consumidores finais, pessoas físicas, quanto pessoas jurídicas, empresas de pequeno e grande porte, podem pedir essa restituição desses valores indevidos. Por quê? Eles sofreram esse ônus e eles têm legitimidade para ingressar na justiça conforme o entendimento do STJ. Não ocorreu, repito, fato gerador do ICMS no que tange a tarifa de uso de sistema de transmissão e a tarifa de uso de sistema de distribuição. Por essa razão, por ser inconstitucional, não ocorreu esse fato gerador e, portanto, é indevido, e eles têm esse direito, tanto consumidores, repito, pessoas físicas, quanto pessoas jurídicas. O Superior Tribunal de Justiça deve analisar no mês que vem uma ação que pede o ressarcimento de impostos cobrados das contas de luz referentes à distribuição e transmissão de energia. Vários consumidores já tiveram ganho de causa, recebendo dinheiro de volta e recalculando contas futuras. Mas com um excesso de ações do tipo em vários estados, os casos foram suspensos e espera uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em Brasília. No que se refere ao entendimento do STJ sobre essa questão, eu recomendo que os alunos deem uma olhada, eu estou com ele aberto aqui, que eles deem uma olhada no tema 986 dos repetitivos lá do STJ. Tá? O tema 986. Quais são os autos dos recursos especiais? 1.692.023, 1.699.851 e 1.163.020. Todos eles relativos a esse tema 986. O que aconteceu? Houve o sobrestamento, né? Essa matéria foi afetada para julgamento pela primeira sessão sob o rito dos repetitivos. Vendo aqui, nós não temos ainda uma definição específica sobre isso. Por quê? Porque foram postos vários embargos de declaração e até o trânsito em julgado nós não temos como nos manifestar. Mas a minha posição pessoal é de que esses valores serão sim excluídos da base de cálculo do ICMS, porque para mim, pelo menos, é mais que evidente que eles não poderiam compor a base de cálculo do ICMS mercantil. Um ponto a se levantar nessa análise também é que os tribunais brasileiros ainda não estão pacíficos de entendimento no que tange essa matéria. Tanto é que o próprio STJ tem entendimentos diversos, seja na primeira quanto na segunda turma.
E, inclusive, já tem vários recursos repetitivos, recursos especiais repetitivos, que estão afetados para serem julgados na primeira sessão e pacificar a matéria. Como a tendência, aí pela a minha experiência de acompanhar esse tipo de julgamento, de discussão nos tribunais superiores, de ver mais ou menos como está sendo a discussão aqui, mesmo na primeira instância, os juízes, o TJDFT, as turmas recursais, a gente vê que tem a probabilidade de se manter aquele entendimento que já vinha sendo aplicado e no final das contas dizer que o ICMS não deve incidir sobre essas tarifas, a probabilidade disso acontecer eu apostaria nisso, que é maior. Então, está muito em aberto, não tem como dizer com certeza, mas eu apostaria as minhas fichas nisso. Até isso pode justificar o ajuizamento de novas demandas ainda hoje, porque, ao que parece, os próprios advogados, a Defensoria Pública também estão apostando nesse desfecho.